Alô, mulherada! Como estamos? Tudo bem? Vocês estão boa? Eu tô boa, muito obrigada. Vamos de leitura? Bem-vindas, bem-vindas de volta. Eu sou a Ava da Terra, esse é o nosso canal, onde a gente fala um pouquinho de autoconhecimento, sabedoria feminina, ancestral, através do oráculo do tarô. E eu estou aqui hoje para fazer uma leitura, mas eu não quero esse tarô aqui. Vamos, quem sabe depois. Vou começar com esse aqui. Descruzem mãos, braços. Descruzem mãos, gente. Eu falei isso na outra leitura também. Não sei o que é descruzar a mão. Quem que tá? Tem alguém assistindo assim? Talvez tenha. Descruzem mãos, braços, pernas. Respirem fundo. Fechem os olhos. Vamos nessa leitura intuitiva, coletiva, atemporal. Nem tudo vai bater. Pega o que é para você, tenha bom senso, pondere, use sua intuição. Se não está batendo para você, você não está sentindo, você não está se identificando, não está ressoando, solta. Não tente forçar, caber. Vai ver outra leitura, tá bom? Deixa pro amiguinho, que é pro coleguinha, que é pra coleguinha, e aí daqui a pouco chega a sua vez também. Vamos lá. De leitura, o que a gente vai falar hoje? Qual é a mensagem, qual é o recado, qual é a orientação das guias, das mulheres, das mães, das loucas, das bruxas, da força uterina, a força oceânica, que nos habita, que nos move, que nos cativa. Ui. Vamos lá. Eu vou cortar o baralho. Nove de paus. Rei de paus. O mago. A bruxa. Sete de ouros. Três de ouros. Dois de espadas. Oito de ouros. E a sacerdotisa. Cansada e resistindo. Ciente da própria força. Vejo você aqui cansada e cansada, porém resistindo, completamente ciente da sua própria força. Reunindo as suas forças, né? Se lembrando das suas próprias forças para criar, para manifestar uma realidade material, muito ouro na mesa, tá? Uma realidade material. Então isso aqui é sobre dinheiro, trabalho, casa, saúde física. Está juntando todas as suas forças com muita resistência e resiliência, como se fosse uma prova de resistência, assim, você alongando, você estirando, você se tornando, você é um exercício da sua resiliência, isso, então, se tornando mais resiliente. Para criar uma realidade material, para chegar num objetivo, para alcançar um alvo. Tem a ver com trabalho aqui, né? Esse processo de resistência e unir as suas forças, nomear as suas forças, lembrar-se das suas forças para continuar. Tem a ver com trabalhos qual é a palavra? Trabalhos, pode ser um trabalho coletivo, feito com outras pessoas, pode ser um trabalho seu com a tua espiritualidade, pode ser um trabalho
importante no sentido de é um trabalho que afeta as outras pessoas. Então, por exemplo, quem constrói prédios, constrói casas, ou quem é artista, quem é escritor, né? Você está fazendo um trabalho que afeta as outras pessoas, envolve as outras pessoas, contempla as outras pessoas, deixa um legado. O 3 de ouros tem a ver com legado. Pode ser um trabalho espiritual também. Mas tem aqui uma escolha a ser feita. Você está num embate, ou como se você tivesse resistindo a fazer uma escolha. Você precisa fazer essa escolha, mas você está estagnada, você está paralisada pela sua inabilidade de escolher. Eu tô ouvindo aqui, não é força, é jeito. Sabe aquela coisa, quando a chave trava, você vai arrumar alguma coisa que é um pouco delicada e aí você... Aquela frase que a gente fala, né? Não é força, é com jeitinho. Então você tá aqui se sentindo cansada, mas resistindo, reunindo as suas forças, nomeando as suas forças para fazer esse trabalho, para entregar esse trabalho. E aí você percebe, você tem todas essas forças, mas você tá ali sentada, com uma espada de cada lado, sem conseguir decidir, paralisada pela inabilidade de fazer uma escolha. Não é força, é jeito. Fazer escolhas não depende da sua força, né? A força, ela é relevante no sentido de que você tem que ter força para lidar, para assumir a responsabilidade das suas escolhas, para lidar com as consequências das suas escolhas. Mas a capacidade de escolher não tem diretamente a ver com força, né? Força mental, inteligência, sagacidade. É como se você estivesse indo com muita força para fazer uma coisa que é delicada, demanda um jeitinho. Não precisa de tudo isso. E eu falei algumas vezes aqui, talvez seja um trabalho espiritual, talvez seja um processo espiritual, porque a sacerdotisa tinha até esquecido, mas ela está aqui, né? Com o mago, né? Com a bruxa. Talvez você trabalhe com a espiritualidade, faça dinheiro com isso. Talvez você escreva livros, talvez você seja um artista. Talvez você não trabalhe com a espiritualidade, mas o seu trabalho afeta as pessoas ou contempla as pessoas de uma maneira também espiritual, ou que tem a ver com a conexão delas com elas mesmas, com a força delas. Eu vejo aqui que você vai fazer a escolha certa para você, né? Porque a gente sai aqui do 7 de ouros para o 8 de ouros. Então, você chega no objetivo, você olha e você fala: agora que a gente chegou na meta, a gente vai dobrar a meta, Dilma. E aí você continua trabalhando para ter mais frutos, para ir além, né? Então, seja qual for essa questão, esse entrave que você não está conseguindo decidir, confie na sua intuição, confie na sua capacidade criativa, confie no seu poder pessoal, né? Como assim poder pessoal, Ava? Confie no seu taco, confie que o que você escolher, você consegue segurar. O que você escolher, você é mulher para viver as consequências, para assumir as responsabilidades. Eu gosto muito da carta do 9 de paus também, numa interpretação de autorresponsabilidade.
Porque o 9 de paus, ele tem a ver com esforços, ele tem a ver com cansaço, ele tem a ver com essa resistência final, onde você tá quase lá, e aí você tá resistindo, não vou deixar, e aí você cuida daquilo que você já conquistou, né? Pra não perder quando você tá quase chegando onde você quer ir. E nesse processo, esse processo fala de autorresponsabilidade, né? De você conseguir enxergar aquilo que você já conquistou, você conseguir enxergar aquilo que você já trabalhou, já fez, já correu atrás, já alcançou. Então, talvez usar esse momento de estagnação, de dificuldade de escolha, para avaliar também aquilo que você já conquistou, aquilo que você já fez, né? Não necessariamente conquistou, né? Porque o 7 tá aqui do outro lado, mas abrindo com o 9 de paus, avaliar aquilo que você já fez, que você se esforçou. Mesmo que você não tenha visto fruto ainda, visto o resultado, você trabalhou. Você botou empenho, você botou trabalho, você botou fé. Eu vejo aqui uma coisa de fé também, né? É uma palavra um pouco polêmica e eu não gosto muito dessa palavra. Mas fé no sentido do quê? De acreditar que, se eu trabalhei, se eu investi, se eu fiz a minha parte, se eu dei o meu melhor, o resultado tem que vir, de uma forma ou de outra, cedo ou tarde. É a lei da semeadura, né? A gente planta uma semente, a gente cuida, a gente rega. Pra crescer, pra crescer. A flor do amor tem sempre que crescer. Enfim. A rosa do amor. Isso me lembra, na verdade, quando eu era crente. Que eu muitos traumas da vida de neopentecostal, mas uma das coisas boas que eu trago é essa. Na verdade, que eu trago não, mas que eu olho para trás e eu me admiro por isso. Eu tinha uma fé muito grande na colheita. Então, assim, a gente trabalha muito, a gente se esforça muito, a gente faz o nosso melhor, a gente faz por onde, a gente faz tudo aquilo que é pedido da gente. E por quê? Porque existe uma fé, existe uma certeza, uma convicção de que os frutos virão. E trazendo para minha realidade hoje, eu acho que a forma mais básica disso aqui é acordar todo dia de manhã. O mundo está do jeito que está, o patriarcado avançado, capitalismo ruindo, guerras e mais guerras, fome. A ONU soltou um relatório de que as mulheres e meninas perdendo direitos em inúmeros países do mundo. Extrema-direita rugindo aí, nacionalismo, neoliberalismo. Se a gente for olhar para a realidade, quem que quer viver? Quem que quer lutar, viver, levantar da cama, fazer comida, trabalhar, correr atrás das coisas? Difícil ter vontade. Mas se a gente acredita, se a gente tem uma convicção de que não, se eu fizer o meu melhor, se eu me esforçar, se eu fizer por onde, a coisa vai acontecer cedo ou tarde. Num lado trabalhista, digamos, tem essa mentalidade, né, de meritocracia que é bastante tóxica, porque no capitalismo isso não é verdade. Mas a gente quer acreditar que na vida né? Eu confesso que eu tenho um conflito com esse princípio da semeadura ou com essa mentalidade, porque muitas pessoas tentam o seu melhor e não chegam a lugar nenhum. Mas também isso é a gente vendo de fora. Sem saber de onde aquela pessoa saiu, o que essa pessoa passou, o que essa pessoa sobreviveu, o que essa pessoa superou. Uma dose de fé, de esperança é necessária, como eu falei, senão a gente não sai da cama. Então, tem aqui um convite a
reflexão, né? De tudo que eu faço, meu empenho, os meus trabalhos, os meus esforços. Eu quero acreditar que os meus esforços serão recompensados. Eu quero acreditar que vai valer a pena. Que tá aqui se matando de trabalhar, fazendo por onde? Correndo atrás. A gente tem as duas cartas do trabalho aqui, ou até três, né? Porque o 3 de ouros fala de trabalho. O 8 de ouros é uma carta super virginiana que fala de trabalho intenso e de aprofundar-se no próprio trabalho, ir além. E o 7 de ouros também não deixa de falar de trabalho, porque ele fala de colheita, ele fala de você avaliar os frutos do seu trabalho e ponderar o que você quer fazer, se você quer seguir adiante ou não, se você vai colher aquilo que está posto e, né, e pronto, e acabou. Mas para vocês, com quem essa leitura está ressoando, esse processo aqui de resistência, de autorresponsabilidade, de avaliação do próprio poder, até de ponderação, né, sobre trabalho e recompensa, trabalho e colheita, tem a ver com a sua intuição. E para fazer essa escolha, esse entrave no qual você está confusa ou paralisada até, confie na sua intuição e confie no seu taco, confie no seu poder, confie que você dá conta. Né? Eu acho que isso tem a ver também com o 9 de paus, de você olhar para trás e falar, nossa, cara, quanta coisa eu já sobrevivi, quanta coisa eu já passei, quanta coisa eu já superei. Eu dou conta, seja o que acontecer. Porque eu acho que a paralisação para fazer escolhas é uma coisa muito recorrente de quem tem ansiedade, né? Você não consegue decidir porque você fica pensando nas mil e uma possibilidades do que pode acontecer se você escolher uma coisa ou outra ou se você não escolher. E aí, todas essas possibilidades, e se. Mas lembra que você dá conta. Oxe, 3 de ouros com 9 de paus e rei de paus, e se dá conta, como dá. Já passou por muita coisa, já sobreviveu por muita coisa, conseguiu usar aquilo que você passou, sobreviveu, resistiu e lutou para construir a sua noção pessoal de poder, a sua visão sobre si mesma como uma mulher poderosa, uma mulher que vai e faz, uma mulher que resolve, decidida, né? Então é olhar para isso e confiar no próprio chão, confiar nas próprias mãos, na força do seu trabalho, do seu esforço e avançar, né? Continuar criando, manifestando, trazendo a existência, sem se desconectar da sua mais profunda conexão, da sua mais profunda sabedoria. O que tem aqui no fundo do deck? Cavaleiro de paus e no corte, 8 de paus, 7 de paus e 10 de ouros, 10 de copas. Eita! Tem algo vindo ao seu encontro de uma forma muito rápida e poderosa. Vai chegar chegando. Tem a ver com a proteção do seu lar, a proteção da sua família, a proteção da sua comunidade, a proteção, às vezes, ancestrais, porque tem aqui o 10 de ouros, né? Com o 10 de copas. Seja lá o que é que tá vindo ao seu encontro aí, é algo muito poderoso, é algo que vai te nutrir e te proteger. Protegendo e mantendo, alimentando, segurando, dando sustentação, tanto a sua estabilidade, a sua abundância, o seu financeiro, a sua casa, o seu trabalho, quanto as suas emoções. Então é algo que vai algo muito poderoso e muito auspicioso, né? É algo que vem de repente,
quando você menos espera, que chega chegando. E seja lá o que for, você vai se sentir protegida, você vai se sentir segura, você vai se sentir pertencente, alcançando níveis altos, talvez antes não vividos, de estabilidade, de abundância e de estabilidade emocional. Grandeza, eu tô ouvindo aqui. Grandeza, grandeza. Tem algo grande. Mais uma carta, vou tirar desse outro tarô aqui. Ops, virou tudo, gente. Caiu aqui a roda da fortuna. Sua sorte mudando, a roda virando. Uma grande surpresa, né? Tô ouvindo aqui uma grande surpresa. O que caiu aqui? 3 de paus. Uma grande surpresa, um grande avanço. Não tenha medo de escolher, vai pra cima. As de espadas e 6 de copas. No fundo, rainha de espadas. Sua sorte mudando e você avançando rumo rumo 10 de copas com 6 de copas. Estabilidade emocional. Tem uma outra palavra que eu tô esquecendo. Fulfillment. Como que é essa palavra em português? Luciana Gimenez. Plenitude emocional. Plenitude emocional. Você está, a sua sorte vira e você avança rumo à sua plenitude emocional de conexão através da criação. Você criou, você está criando, eu tô vendo aqui, uma nova mentalidade, uma nova forma de enxergar o mundo, uma nova forma de se comunicar com mais verdade, com mais... Vejo você aqui afiando, né, a sua mente, a sua língua. Confia. Boa sorte. A gente vai se ver logo. Tchau.